Gael chega no bar. Ele decide se embriagar. Gael se senta sozinho. Ramiro também aparece no estabelecimento. Ele decide perturbar Gael. Ramiro sugere que o valentão pare de sofrer. Gael tenta evitar o rival. Ramiro informa ao esquentado que foi enganado por Ingrid. Ele tira Gael do sério. Ramiro inventa para o valentão que Damião anda armado. Ele entrega uma arma para Gael. Gael encara a pistola. Ele recusa a ajuda de Ramiro. O vilão fica furioso. Ramiro insinua para Gael que Damião irá matá-lo. Eles discutem. Ramiro ressalta para Gael que o entende. O valentão volta a ficar estressado. Ramiro insinua que só se divertiu com Ingrid. Ele ressalta que Gael é um idiota. O esquentado agride Ramiro. O desalmado tenta se defender. Gael e Ramiro se atacam. Eles trocam várias agressões e sangram. Damião ressalta que Almerinda precisa se internar. Damião deseja procurar Florência. Almerinda segue com ódio da loira. Damião elogia Elisa. Almerinda informa ao filho que nunca gostará da órfã. Ela ressalta que Damião deve largar Elisa. O bonitão volta a defender a amada. Almerinda expõe a sua fúria para Damião. Ela decide tomar os seus remédios. Damião exige que Almerinda mude de atitude. Ela o dispensa. Almerinda engole os comprimidos. Elisa planeja ir ao cemitério. Lúcio ressalta que irá acompanhá-la. Ele pensa em Branca. Elisa paparica Dolores. A governanta ressalta que adorava Estefânia. Lúcio fala para Elisa que eles sempre perdem quem amam. Dolores discursa. Elisa ressalta que todas as mortes foram injustas. Ela se declara para Lúcio e Dolores. Todos se emocionam. Paloma acaricia a sua barriga. Ramona conversa com a neta. Paloma segue planejando a sua partida. Ela conta para Ramona que os pombinhos estão no povoado. Paloma fofoca com a avó. Ramona ressalta que Gael não deixará de ser obcecado por Elisa. Paloma deseja que a amiga seja feliz. A morena e a curandeira divergem sobre Gael. Paloma relembra a Ramona que o valentão traiu Elisa. A curandeira sugere que a neta abra o jogo com a amiga. Paloma decide continuar calada. Ramona não concorda com a decisão da neta. Ela pressiona Paloma. Ramona supõe que uma tragédia irá acontecer. Lupe recebe uma ligação. Ele descobre que Gael está preso. Lupe reage surpreso. Ele reza. No dia seguinte, Lúcio vai ao túmulo de Branca. Ele ressalta para a falecida que falhou. Lúcio reitera que a morte de Branca segue impune. Ele volta a chorar. Elisa consola o padrinho. Ela garante para Lúcio que colocará o assassino de Branca na cadeia. Elisa insinua para o padrinho que chegou a hora de fazer justiça com as próprias mãos. Dolores não concorda. Elisa ressalta que sofre muitas injustiças. Lúcio e Dolores decidem voltar para casa. Elisa segue no cemitério. Horácio a observa. Ramiro e Gael se encaram na prisão. O galego descobre que já pode sair. Ramiro debocha de Gael. O esquentado segue revoltado. Gael descobre que ninguém pagou a sua fiança. Paloma visita Lupe. Ela cita Gael. Paloma fala para Lupe que está disposta a contar a verdade. Ela ressalta que Gael não pode atentar contra a vida de Damião. Lupe sente orgulho de Paloma. Ele a orienta. Paloma descobre que Gael foi preso. Elisa ressalta que o lugar de Augusto era ao lado de Estefânia. Ela sente raiva de Carmen. Elisa não supera a partida do pai. Ela segue falando sozinha. Elisa relembra que Augusto foi amargo. Ela ressalta que o pai se equivocou. Elisa sente dor na alma. Ela não consegue parar de chorar. Elisa recorda que Augusto morreu guardando um segredo. Ela caminha pela morada dos mortos. Elisa vai ao túmulo de Estefânia. Ela se declara para a mãe. Elisa faz uma promessa para Estefânia. Ela jura à mãe que limpará o nome dela. Elisa decide descobrir a verdade. Horácio fica emocionado. Damião aborda Antônia. Eles dialogam. Antônia sugere que Damião saia com seguranças. Ela teme que o fortão seja atacado. Damião despreocupa Antônia. Eles discutem por Gael. Damião decide procurar o amigo. Antônia se desespera. Florência trabalha. Paloma chega no consultório. Florência ressalta que a morena está atrasada. Paloma exige que a fresca não a controle. Elas se estranham.
Florência e Paloma fofocam. A Morena pede um favor para a loira. Florência permite que Paloma visite Gael. Ramona aborda Elisa. A fazendeira admite para a curandeira que está triste. Ramona exalta as virtudes de Elisa. Ela reitera que a órfã não abaixa a cabeça para ninguém. Elisa conta para Ramona que não será feliz enquanto não decifrar a morte dos pais. A curandeira fica desconcertada. Ramona relembra a Elisa que Gael e Damião sempre a disputaram. A fazendeira se culpa pela briga entre os jovens. Damião vai à casa de Lupe. Ele segue nervoso. Lupe conta para Damião que Gael já se mudou. O bonitão continua furioso. Damião descobre que Gael está na cadeia. Lupe controla o sobrinho. Elisa fala para Ramona que traiu Gael. A curandeira a desmente. Ramona sugere que Elisa não tenha consideração com Gael. A órfã não entende o comentário. Ramona informa Elisa que Gael jogou sujo. Elas lamentam a tristeza de Paloma. Elisa descobre que a Morena quer deixar o povoado. Ramona alarma a fazendeira. A curandeira sugere que Elisa obrigue Paloma a desabafar. Lupe pede para Damião evitar um confronto com Gael. O bonitão ressalta que não é um covarde. Lupe exige que Damião seja prudente. O fortão informa ao tio que Gael não é capaz de matá-lo. Lupe relembra a Damião que ele cometeu uma atrocidade com um amigo. O bonitão reitera para o parente que não quis magoar Gael. Lupe ressalta que não quer a desgraça do sobrinho. Damião segue firme em sua postura. Paloma visita Gael. Ele pensa que foi ela que pagou a sua fiança. A Morena nega. Gael ressalta para Paloma que precisa sair da prisão. Ela o informa que Lupe o ajudará. Paloma exige que Gael não ataque Damião. Ele ressalta que já perdeu Elisa. Paloma relembra a Gael que eles também traíram a fazendeira. Ele a ameaça. Gael ressalta que a Morena agiu como uma qualquer. Paloma rebate as acusações do amado. Almerinda chega no consultório e vê Florência. Ambas reagem surpresas. Florência conta para Almerinda que está trabalhando. A viúva ofende a rival. Elas voltam a brigar. Florência conta para Almerinda que Edmundo está ocupado. A Amarga pede para Fresca devolver o anel de Damião, ressaltando que ele encontrará uma boa moça para se casar. Elisa aparece. Florência entrega a aliança para a fazendeira. Almerinda cospe fogo. Paloma fala para Gael que agiu por amor. Ela sofre com o desamor dele. Ele reitera para a Morena que nunca gostou dela. Gael faz Paloma chorar. Ele ressalta que só ama Elisa. Paloma percebe que foi uma tola. Ela ressalta para Gael que o venera. Paloma insinua que o esquentado não é digno de seu amor. Almerinda exige que Elisa devolva o anel. Florência conta para a órfã que a aliança está destinada à esposa de Damião. Almerinda continua furiosa. Ela quase ataca Elisa. A fazendeira devolve o anel. Elisa ressalta que Almerinda é uma coitada. Elas trocam ofensas. Almerinda declara guerra a Elisa e Florência. A viúva ressalta que as moças se uniram contra ela. Florência relembra que teve a vida destruída por Almerinda. Elas seguem brigando na frente de Elisa. Florência admite que agiu mal, mas sugere que Almerinda também se redima. A loira insinua que a Amarga é uma péssima mãe. Edmundo aparece. Ele decide atender Almerinda, que quase fuzila as rivais. Elisa e Florência sorriem. Damião visita Lúcio. O idoso repreende o amigo pelo ocorrido no casamento. Damião informa Lúcio que precisava agir. O velhinho percebe que o bonitão segue tristonho. Lúcio ressalta que Damião não soube lutar pela amada. Ele sugere que o fortão não cause mais problemas para a pretendente. Lúcio conta para Damião que Elisa está na boca do povo. O idoso sugere que o bonitão se case com a amada. Damião insinua para Lúcio que Elisa não o quer. Ele segue enciumado. Lúcio desconhece Damião. O fortão informa ao amigo que Elisa precisa tomar uma decisão. Florência exerce o seu trabalho. Elisa percebe que a loira mudou muito. Florência conta para a fazendeira que está tentando ganhar a vida. Elisa descobre que Paloma pediu demissão. Florência informa a órfã que a Morena está decidida a partir. A loira deseja que Elisa seja feliz. A fazendeira conta para Florência que leu a carta. A Fresca pede perdão para Elisa. A órfã perdoa Florência. A loira ressalta que Elisa nunca perdeu o amor de Damião.
Florência impressiona a antiga rival que se retira. Lupe chama Gael de lixo ambulante. Ele exige uma explicação do protegido. Gael conta para Lupe que estava afogando as suas mágoas. O padre ressalta que o valentão não pode virar um alcoólatra. Gael informa Lupe que vai acertar as contas com Damião. O sacerdote percebe que o esquentado está com a alma envenenada. Lupe exige que Gael relembre os seus princípios. O valentão blasfema. Damião e Elisa se encontram. Elisa insinua que ele está com medo de Gael. Damião relembra a Elisa que não se arrepende do que fez. Ela descobre que Gael está atrás das grades. Elisa sente pena de Gael. Damião crê que a amada está sofrendo pelo esquentado. Ela ressalta que não sabe se irá perdoá-lo. Lupe descreve os defeitos de Gael. O valentão fala para o protetor que deixou de ser um fracote. Ele segue jurando Damião de morte. Lupe insinua para Gael que vai deixá-lo na cadeia. O esquentado continua com sede de vingança. Lupe sai. O oficial pede para o padre assinar um documento. Lupe exige que o desconhecido mantenha Gael preso por mais 24 horas. Damião fala para Elisa que não a entende. Ela informa ao amado que já fez de tudo por ele. Damião ressalta que não é a prioridade na vida de Elisa. Ela reitera que sempre lutou por ele. Eles não chegam a um acordo. Damião insinua para Elisa que ela é capaz de abandoná-lo. A órfã fica chateada. Elisa se levanta. Damião fala para ela que precisa dela para viver. Ele beija Elisa no meio da praça. Os dois namoram. A órfã fica chateada. Elisa se levanta. Damião fala para ela que precisa dela para viver. Ele beija Elisa no meio da praça. Eles namoram. Almerinda vê os pombinhos na praça e faz um escândalo. Ela xinga Elisa. Damião tenta calar a mãe. Almerinda ressalta que Elisa brinca com os dois pretendentes, com o intuito de provocar uma tragédia. Ela insinua que a órfã é idêntica à finada Estefânia. Damião defende a amada. Elisa quase agride Almerinda. A viúva declara guerra à rival. Almerinda culpa Elisa por suas desgraças. Damião dá um basta na mãe. Elisa ressalta que Almerinda destruiu a sua família, pois Estefânia e Augusto morreram. Elas não param de brigar. Elisa informa Almerinda que irá destruí-la. Damião fica nervoso, pois não sabe quem deve proteger. Almerinda passa mal. Gael relembra o ocorrido no casamento. Ele reitera que pretende matar Damião. Os dois guardas liberam Gael. Damião conversa com Edmundo. O médico conta para o bonitão que o estado de Almerinda é delicado. A amarga fala para o filho que está morrendo. Damião sente pena da mãe e tenta ampará-la. O fortão informa a Almerinda que ela não vai morrer. Edmundo acalma os ânimos. Almerinda ressalta que está com o coração fraco e cansado. Ela faz uma chantagem emocional com Damião. Ele não cede ao pedido da mãe. Almerinda ressalta que Elisa será a sua assassina. Damião relembra que a viúva sempre carregou ódio e amargura no coração. Almerinda exige que o filho não a difame. Edmundo intervém. Almerinda pede para Damião procurar Lupe. Edmundo cuida da amarga. Gael surge em um ônibus. Ele relembra sua discussão com Elisa. Gael segue cuspindo fogo. Damião encontra Elisa na igreja. Ela o insulta. Elisa reitera para Damião que detesta Almerinda. Eles divergem sobre a situação. Elisa ressalta que não é responsável pela suposta atitude de Estefânia. Ela volta a enfrentar Damião. Elisa informa ao amado que vai acabar com a raça de Almerinda. Damião conta para a fazendeira que a viúva está morrendo. Elisa fica nervosa. Ela e Damião decidem procurar Lupe. O padre recebe uma ligação. Lupe volta a rezar. Elisa conta para o sacerdote que Almerinda infartou. Ela se culpa pelo ocorrido. Lupe despreocupa Elisa. Ele conta para ela que Gael já saiu da cadeia. Eles temem que uma desgraça aconteça. Gael encontra Damião na saída da igreja. Eles se enfrentam. Gael reitera para Damião que não irá perdoá-lo. Eles berram. Damião admite para Gael que agiu mal, mas ressalta que lutará pela amada. O valentão reitera que ninguém tirará o que é dele. Gael esmurra Damião, que desaba. Ele dá chutes no bonitão. Gael pega uma pedra. Elisa e Lupe gritam. O pároco revela para Gael que ele não pode matar o próprio irmão. Todos reagem chocados. Lupe se aproxima dos brigões. Ele ressalta que Gael também é filho de Rogério. Elisa segue abismada.
Gael reage confuso. Lupe assegura para os demais que está falando a verdade. Elisa chora. Lupe consegue controlar Gael. O esquentado desiste de matar Damião. Elisa não sabe o que fazer. Lupe segura Gael. Ele rejeita as carícias do padre. Lupe olha para o céu. Ele ressalta que quebrou o segredo de confissão. Damião exige uma explicação do tio. O sacerdote admite para o sobrinho que sempre soube da verdade. Lupe conta para Damião que estava de mãos atadas. O bonitão percebe que Rogério não reconheceu Gael como filho. Lupe conta para o sobrinho que Ingrid nunca contou a verdade para o falecido. Ele ressalta que a cobra ganhou dinheiro de Almerinda. Damião volta a sentir raiva da mãe. Lupe ressalta para o sobrinho que Almerinda foi a principal causadora da situação. Elisa tenta consolar Damião. Ele insinua que o mundo está caindo. Damião ressalta que Elisa provocou seu problema com Gael. Ela fica inconformada. Elisa abraça Lupe. Ramiro chega no bar. Ele começa a beber. Os embriagados sentem medo de Ramiro. Gael também vai ao estabelecimento. Ele informa a Ramiro que precisa confrontar Ingrid. O desalmado estranha. Gael pergunta a Ramiro quem é o seu pai. O galego tenta despistá-lo. Ramiro relata para Gael que Lupe foi sincero. O valentão ressalta que encontrará Ingrid. Damião volta a ver Almerinda. Ela percebe que o filho está ferido. Almerinda fala para Damião que segue mal. O fortão informa a mãe que ela será transferida. Almerinda conta para Damião que quer morrer na fazenda. Ele continua impactante. Almerinda exige que Damião a apoie. O fortão ressalta que a mãe precisa se curar. Damião informa a Almerinda que eles irão conversar seriamente. Ela volta a ressaltar que prefere a morte a aceitar Elisa em sua família. Damião fica louco de ódio. Almerinda insinua que o filho vai acelerar a sua partida. Damião conta para a mãe que já descobriu a verdade sobre Gael. Ela tenta enganar o filho. Damião informa a Almerinda que Lupe já contou tudo. O padre faz o sinal da cruz. Lupe abraça os braços. Ele deseja ganhar o perdão de Deus. Lupe se ajoelha. Ele ressalta que vai para o inferno. Lupe percebe que já não é digno de ser sacerdócio. Ele arranca um utensílio. Lupe reitera que traiu um mandamento. Ele não consegue parar de chorar. Lupe ressalta que agiu para evitar o assassinato. O padre segue em surto. Lupe pune a si mesmo. Almerinda e Damião conversam sobre Ingrid. Ela informa ao filho que a cobra nunca prestou. Damião reitera que Almerinda sempre esteve consciente da verdade. Ela assegura para o parente que Ingrid mentiu. Damião relembra que Gael salvou a sua vida. Ele sente raiva de Rogério. A viúva finge que está passando mal. Damião não acredita na mãe. Ela decide se calar. Damião reitera para Amarga que vai descobrir todos os outros segredos. Ele intimida Almerinda. Elisa chega na casa de Lúcio. Dolores fica preocupada. Elisa ressalta para os demais que não quer mais chorar. Dolores e Lúcio descobrem que Gael e Damião são irmãos. O idoso contém a afilhada. Elisa revela para terceiros que Gael tentou matar Damião. Dolores se aflige. Elisa ressalta que provocou a ira dos dois irmãos. Almerinda conta para Damião que não se dava bem com Rogério. Ela ressalta que Ingrid se aproveitou da situação. Almerinda informa a Damião que precisou agir. Ela reitera que Rogério a abandonaria caso descobrisse tudo. Damião continua chorando. Almerinda admite para o filho que subornou Ingrid. Ela relembra a Damião que a cobra abandonou Gael. O bonitão deseja saber como Almerinda descobriu que o bebê era o esquentado. Ela informa ao filho que deduziu o ocorrido, pois o neném foi abandonado no dia que a cobra deixou o povoado. Almerinda reitera para Damião que nunca suportou Gael. O fortão ressalta que tirou tudo do irmão. Damião se sente mal por Gael. Almerinda tenta tranquilizar o filho. Damião percebe que a mãe descontou a sua fúria em Gael. Ele avisa a Almerinda que não irá perdoá-la. A viúva grita. Henrique pede para conversar com Florência. Ela o informa que está sendo ajudada por Paloma. Henrique exalta as virtudes da morena. Florência conta para o garotão que Paloma desabafou com ela. A loira se declara para Henrique. Ela deseja namorar com o garotão.
Henrique beija Florência. Ela se anima. Henrique ressalta que não sente nada por Florência. Ele a deixa arrasada. Lupe visita Almerinda. Ele ressalta que não pode dar a extrema unção. Lupe conta para Almerinda que não será mais padre. Ele deduz que será excomungado. Almerinda não entende o motivo de Lupe ter falado a verdade. Ela ofende o irmão. Lupe revela para Almerinda que Gael quis apedrejar Damião. Ela sente dores no coração. Lupe informa a Almerinda que não se arrepende do que fez. A amarga respira fundo. Carmen e Ramiro namoram. Eles se estranham. Ele ressalta que não suporta as suas dores. Ramiro desabafa com Carmen. Eles voltam a detonar Ingrid. Carmen ressalta que Elisa é capaz de destruir os Arango. Ramiro conta para a amante que Gael já descobriu tudo. Carmen não gosta da notícia. Ela também descobre que Lupe quebrou o segredo de confissão. Carmen fica desesperada. Ramiro supõe que a Megera também se confessou com o padre. Ele ressalta que Carmen é uma burra. Florência segue aos prantos. Ela pensa em Henrique. Florência relembra que deu vários foras no garotão. Ela deduz que o seu destino é terminar sozinha. Florência ressalta que está arcando com as consequências de seus atos. Gael recebe uma visita. Ele vê Damião. O bonitão tenta se reconciliar com um irmão. Gael conta para Damião que alugou uma casa para viver com Elisa. O fortão ressalta que não quer brigar. Gael afirma para Damião que nunca voltará a gostar dele. Ele ressalta que o bonitão sempre teve tudo o que quis. Gael tortura Damião. Ele reitera que desde pequeno trabalha para ter o que comer. Gael fala para Damião que não tem sobrenome. Ele se recusa a ser um arango. Gael reitera para Damião que eles jamais conviverão como irmãos. O fortão pede para o valentão perdoar Elisa. Gael ressalta que a fazendeira ama Damião. O bonitão sugere que o esquentado reconquiste Elisa. Damião deixa o caminho livre para Gael. Ele ressalta que não voltará a procurar Elisa.